Esse vídeo é para você que vive se perguntando: por que eu preciso estudar física? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Para que diabo isso serve? Física é muito difícil. Não quero saber disso não. Hoje nós vamos falar sobre 6 profissões fundamentais que você nunca imaginou e que utilizam muita física. Não sai daí. Olá, meus bichinhos, sou o professor Adam Medeiros. O pai chegou para mais um vídeo. E hoje eu vou tirar da sua cabeça aquele pensamento de que pra que eu quero estudar física? Aquele quando você chega assim pro professor e diz: professor, que diabo isso tem a ver com a minha vida? Pra que eu vou querer aprender esse negócio? Eu nunca vou usar isso. É aí que você se engana. A física, ela tá mais no seu dia a dia, no seu cotidiano do que você imagina. E hoje eu vou falar sobre 6 profissões fundamentais que você nunca imaginou e que utilizam muita física. Bom, primeiro eu queria falar sobre a importância da física nas coisas do nosso cotidiano, né? A física, ela tá na nossa vida. Ponto final. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not... Claro que não é simples assim, né? Achou que o pai estava enganando vocês? Eu tô aqui para ensinar vocês. Eu vou dar alguns exemplos. Quando você ou seu pai dirige um carro ou uma moto, você sabe, por exemplo, a que velocidade você está indo. E aí você diz assim: ah, papai, tá muito rápido. Tá 80 km por hora. Já tem uma coisa aí, né? Quilômetros por hora. O que são esses quilômetros por hora? O que é essa velocidade? Como calcular essa velocidade? Não sei. E se eu quiser essa velocidade numa outra unidade? Você sabe a sua altura? A minha, logicamente, 2,15 m. Você sabe o seu peso? O meu é 65 quilos. Por isso que eu tô fininho assim, slim, esbelto. Mentira! Você sabe, por exemplo, por que quando alguém quebra um perfume ou abre um vidro de perfume para passar, para ficar cheiroso, tirar a nhaca, a pessoa consegue sentir de longe o cheiro? Tudo isso está ligado à ciência mais maravilhosa de todas. Eu vou falar isso todo o vídeo, que é a física. Então fica claro a importância da física no nosso dia a dia. Só isso já bastava para você parar com esse discurso de que para que eu quero estudar física? Eu não vou precisar disso da minha vida. Onde eu vou usar isso? A física está no seu cotidiano. É o que estuda a natureza, é o que estuda a vida ao seu redor. É o que explica por que eu consigo enxergar as cores. É o que explica por que eu consigo sentir diferentes temperaturas em diferentes superfícies. A física explica tudo isso que está ao nosso redor o tempo todo. Agora, sem mais delongas, vamos falar sobre as 6 profissões que você nunca imaginou e que utiliza muita física. Muita. Bora! A primeira profissão que a gente vai falar, você ouve o tempo todo na televisão. Ligou no canal do Plim Plim, você já escutou aquela vinheta. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. É isso mesmo, meu bichinho. É o agronegócio. O agronegócio, seja ele agricultura, pecuária, está muito ligado à física. Tem muita física dentro das profissões que estão no agronegócio. Então, veja que eu estou indo além. Eu não estou nem falando só sobre profissões, estou falando sobre áreas profissionais que utilizam muito física. São diversos profissionais. Então, imagina, desde o pequeno agricultor, o seu tio, seu pai, que trabalha lá na roça, com a enxada. Isso daí já utiliza muita física, esse tipo de profissão, que utiliza a forma como plantar, as estações do ano. Na minha terra, todo sertanejo sabe que em uma determinada época do ano precisa chover, e se não chover naquela época do ano é porque o inverno não vai ser bom. Tudo isso está ligado com processos físicos da atmosfera, por exemplo. Só o fato de um agricultor levantar uma enxada, isso já constitui que ele está usando as energias a seu favor, ou seja, levantando para utilizar a energia potencial gravitacional. E ao momento que ele baixa a enxada já transforma essa energia potencial gravitacional em energia cinética. Professor, bugou agora, eu não sei o que é isso. Veja, a gente vai falar sobre tudo isso nesse canal, não criemos pânico, fiquem tranquilos. Eu só estou ilustrando para vocês que o agronegócio utiliza a física desde o pequeno agricultor familiar, até as grandes empresas, as grandes indústrias. Quando a gente fala de grandes máquinas que utilizam GPS para funcionar, máquinas autônomas, de
colheita, de plantio, tudo isso utiliza muita física. A física por trás da localização das coisas, do GPS, que é o mesmo GPS que tem no nosso carro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Os processos de distribuição dos grãos e das cascas utilizam física também para separação. Então, essa área do agronegócio utiliza muita física no seu dia a dia para os funcionamentos dos equipamentos, das pessoas, da forma como os trabalhadores utilizam essas ferramentas. Então, profissões ligadas ao agronegócio estão no primeiro grupo de profissões que utilizam muita física. A segunda profissão que utiliza física, aí essa é simples de fazer analogia, é a profissão de engenheiro. Professor, mas engenheiro não tem tantos engenheiros? Tem um monte de tipo de engenheiro. Tem engenheiro mecânico, tem engenheiro eletricista, tem engenheiro civil, engenheiro naval, engenheiro de produção, engenharia da computação. Caralho! Todas essas profissões utilizam muita física. De novo, estou sendo mais abrangente ainda. Todas essas profissões utilizam física o tempo todo. Então, quando o engenheiro civil projeta um prédio, ele faz um cálculo para saber a rigidez desse prédio, o quanto que ele pode aguentar de tensão. Ele faz um cálculo para saber que tamanho tem que ter as colunas desse prédio para que o prédio não caia. Um engenheiro mecânico, quando vai projetar um veículo, por exemplo, ele também tem que fazer cálculos e ele utiliza física, as forças que atuam ali, tem que calcular as forças que atuam no sistema para que o sistema não seja frágil, que seja robusto o suficiente para aguentar os movimentos que os carros ou motos ou bicicletas que sejam realizam no cotidiano. A engenharia elétrica utiliza muita física, não preciso nem falar, os circuitos elétricos são todos baseados em física. A engenharia da computação também utiliza muito esses circuitos de microeletrônica para funcionar. Tudo isso são circuitos físicos. Então, essas profissões todas ligadas à engenharia utilizam muito. Então, se você quer ser um engenheiro, estude física. A terceira área que utiliza muita física no seu cotidiano é a área dos games. Seja ele desenvolvedor de games, o desenvolvedor de games precisam entender muita física, precisa saber como a física se relaciona dentro do game. Não é à toa que tem gente que gosta de FIFA e gosta de PES, porque a física envolvida nesses jogos é completamente diferente entre si. Então as características de como o jogador bate na bola, de como o jogador corre, isso tudo tem a ver com a física do jogo. Então, para você fazer um jogo com a complexidade que tem esses jogos mais modernos, como FIFA, PES, Homem-Aranha, Call of Duty, esses jogos mais novos, ou fazer um jogo como Mario, um jogo um pouco mais antigo, mas que também é maravilhoso, você precisa saber muita física, entender como os movimentos acontecem e, a partir daí, representar esses movimentos nos jogos. Além da área de desenvolvedor de games, tem também a área dos gamers profissionais. Então, obviamente que aquelas pessoas que querem ser jogadores profissionais precisam também entender física, precisam saber como essas coisas funcionam, precisam saber qual é a mecânica dos jogos. Vocês já ouviram falar nesse termo, né? A mecânica dos jogos. Nunca nem vi. Na verdade, a mecânica é uma área da física. A mecânica está ligada ao movimento de objetos. Então, entender sobre física, ter noções básicas de física, vão lhe ajudar na hora de ser um gamer profissional também. A quarta área que utiliza muita física também é a área da indústria, não podia deixar de ser, né? Todo o processo industrial de construção, linha de montagem, fabricação de peças pesadas, tudo isso utiliza muita física para funcionar. Então, o movimento de engrenagens, a gente vai falar no futuro sobre a Revolução Industrial e como as máquinas inundaram a vida humana e hoje em dia a gente não vive mais sem as máquinas. Então, todos os processos industriais também utilizam muito física. Você pode se perguntar, professor, mas quem trabalha na indústria não é o engenheiro? Sim, mas não só ele. O engenheiro que trabalha na indústria, a gente já falou sobre as áreas da engenharia, então utilizam muita física, mas o cara que está na linha de montagem, o cara que cuida da segurança do trabalho, todas essas áreas que estão envolvidas na indústria, no processo industrial, utilizam muita física, né? Utilizam muitos conceitos de física para funcionar. A quinta e penúltima área é a área dos transportes. Para você projetar um carro, um avião, uma motocicleta, uma bicicleta, você também precisa aprender muito física. E aí segue o argumento da última área que eu falei. Para que você projete essas coisas, em geral, você tem que ser um engenheiro. Então a gente também já falou sobre isso. Mas não só esses profissionais utilizam muita física. Se você vai ser Uber, se você vai ser piloto de Fórmula 1, piloto de Stock Car, piloto profissional, você também tem que entender muito física.
Se você ouvir um piloto de Fórmula 1 falando, ele vai falar sobre tangência na curva, ele vai falar sobre aderência ao asfalto, tudo isso são conceitos físicos que a gente também vai trabalhar muito aqui nesse canal. Piloto de avião precisa entender muita física, precisa saber os processos que ocorrem na atmosfera para levar o seu voo com qualidade e segurança. Maquinistas de trem ou metrô também precisam entender essa questão da velocidade, como isso se relaciona com a sua profissão. Então todas essas profissões que eu falei da área de transporte também utilizam muita física. E por último, meus amigos, quem ficou até o final não perdeu por esperar, é a área da medicina. Tem muita gente aí que sonha em ser médico, que sonha em trabalhar salvando vidas, e a medicina utiliza muita física. Muita. Imagina que você tá tossindo com dificuldade de respirar, o que é que você faz? Vai no médico, né? Obviamente que você não vai se automedicar. Chegou no médico, o que é que o médico diz? Eita, o bichinho tá bem aí, homem? Tá tossindo? Tá com catarro? Escuta o pulmão do bichinho e diz: bora fazer um raio-x. Ou então bora fazer uma chapa, né? Minha avó diz chapa. Então esse raio-x, na verdade, é uma radiação que passa pelo corpo da pessoa e mostra como estão algumas das estruturas internas da pessoa. Então, o raio-x consegue ver, por exemplo, manchas no pulmão da pessoa e dizer se existe uma lesão, uma doença, um catarro, alguma coisa assim. Catarro. Que nojo. Muitas das vezes, você precisa de um diagnóstico um pouco mais preciso. Então, para isso, vocês têm a ressonância magnética. Então, o magnetismo é uma das áreas da física que a gente vai ver também aqui nesse canal. E a tomografia computadorizada. Então, a tomografia computadorizada consegue enxergar também o corpo humano por dentro. Imagina, há anos atrás, sem a medicina diagnóstica, que utiliza muita física, você tá andando, deu uma topada, bateu a cabeça. Ai, tô com uma dor na cabeça. O que é que você tinha que fazer? O médico dizia: vá para casa, toma uma dipirona. Ou, o que que fazia? Cortava daqui até aqui e abria sua cabeça, às vezes não era nada. Hoje em dia, a medicina já nos permite olhar o corpo humano por dentro, ver se tem alguma lesão e estudar com muita precisão qual é o melhor método para salvar a sua vida. Então, tudo isso, meus amigos, utilizam física o tempo todo. São fenômenos físicos que estão acontecendo ali e que a medicina usa esses fenômenos físicos como diagnóstico para um melhor tratamento. Então, essas foram as 6 profissões que utilizam muita física. Viram como o pai nunca decepciona? E se vocês quiserem um vídeo específico sobre cada uma delas, para eu falar sobre cada detalhe de cada uma dessas coisas que a gente conversou aqui de maneira um pouco mais aprofundada, deixem aí nos comentários. E para fechar, se inscreva, deixa o like, sigam também as redes sociais que estão aqui na descrição. Obrigado por assistir até o final, nos vemos nos próximos vídeos. Fui!